Olá, pessoal! Então, olha só, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui, Bolo de Limão com Sementes de Papoula. Olha só, já vou começar falando para vocês que o que assim mais despertou a minha atenção foi a capa. Sabe aquela história de que não julguem um livro pela capa e tal? E isso é verdade em partes. Por quê? Porque assim, olha, quando a gente pega um livro, e claro, né, já dentro de uma temática que a gente já goste, assim, de um livro que a gente já naturalmente já estaria ali dentro daqueles que a gente, né, fosse se interessar. Mas aí vem uma capa e acaba fisgando a gente de vez, né? Então esta capa, assim, com esse dentro do universo, assim, da estação do outono, né, deixa ainda tudo muito mais agradável. E aí, gente, assim, ó, continuando falando da capa, né, a gente tá vendo aqui que é uma mulher, né, na verdade, não sei se vocês conseguem saber disso, eu já sei por causa da história, mas é uma mulher e ela está com uma trança, né, aqui, e tem tudo a ver com uma das nossas protagonistas, né, da história em si. Outra coisa que me chama muita atenção é o título, e eu acho que isso também acaba acontecendo com muitas pessoas, porque enquanto eu estava lendo, eu fico postando lá no Instagram e tal, algumas pessoas vieram falar comigo e era assim, chamou atenção, gostou, achou o título interessante, ou a capa, do que trata esse livro. Então eu recebi muitas mensagens assim. Então vejam, chama atenção sim, né, galera? Vamos ser sinceros, né? E outra, assim, ó, eu acho que trazer como título Bolo de Limão, assim, né? Acho que também já chama a gente. Não sei, tô falando agora um pouco mais de mim em relação ao título, mas algumas pessoas também, né, porque vieram falar comigo. Mas vocês me contem aí nos comentários o que vocês acharam já desde o começo, né, que é a capa e o título, né? Bem, esta obra é da autora Cristina Campos, aqui aparece para vocês, né, a autora. Ela é espanhola, né, e eu vou ler um pouquinho sobre ela para vocês que fica mais prático. Nasceu em Barcelona, Espanha, em 1975, cursou Humanidades na Universidade Autônoma de Barcelona e terminou os estudos na Universidade Alemã de Heidelberg, acho que é assim, onde também trabalha como coordenadora do Festival Internacional de Cinema da cidade. Há 10 anos dirige castings de longas-metragens e séries de televisão. Atualmente combina o trabalho no setor audiovisual com a paixão pela escrita. E um pouquinho sobre a autora, né, gente? Este aqui é o primeiro romance dela. A gente descobre essas informações lendo aqui a orelha do livro, né? Onde está a capa. E este que é o primeiro romance dela. E já começou, assim, muito bem. Muito bem mesmo, né? É um livro que despertou meu interesse em diversos pontos que eu vou comentar ao longo do vídeo com vocês. Este livro aqui é da editora Faro, tá? Então, se vocês se interessarem, podem, né, pesquisar e atrás pela editora. Eu recebi porque eu sou parceira do Clube de Leitura Clube da Austen e quem, né, é parceiro do clube, as editoras, elas enviam a leitura do mês. Esse aqui foi a leitura do mês passado, a gente fez o encontro semana passada, né? Tô um pouco perdida nas datas ainda, mas a gente fez um encontro no clube sobre este livro na semana passada, a gente conversou, e aí eu resolvi fazer este vídeo depois do nosso encontro. Mas vamos a um pouco da história, né? Então, do que trata aqui o Bolo de Limão com Sementes de Papoula? Gente, este livro começa, né, a história começa trazendo uma informação impactante para nós, leitores, né? Então, ele começa, é aquele tipo de livro que começa no meio da história, sabe? Aquilo que a gente chama de in media res. Então, assim, olha, a gente tem uma informação, como eu comentei com vocês, uma informação impactante, e depois a gente vai começando mesmo a história para chegar àquele ponto, né, que foi fornecido pra gente lá no início. Olha, sobre isso, eu queria falar para vocês já no começo aqui, tá? Sobre isso, dessa informação que a gente teve, eu depois fiquei pensando. Olha, gostei, será que tá nesse pé de gostar, não gostar, não sei. Mas assim, eu fiquei depois me perguntando, será que foi uma boa estratégia ter lançado essa informação ali no começo, para depois a gente tentar resgatar? Não sei, eu não sei. Depois eu fiquei pensando, será que se fosse
uma espécie assim de carta, algum documento, alguma coisa que gerasse na gente um leitor, né? Uma espécie de ainda suspense, alguma coisa assim, sabe? Que não tivesse já dito que de fato ia acontecer com aquela personagem. Eu tô sendo muito enigmática, né? É porque se eu contar pra vocês o que é, daí eu vou estragar a leitura de quem tá querendo ler este livro, assim, né? Eu sei que isso aqui seria uma informação, não seria assim uma grande informação ao ponto de você perder totalmente o interesse no livro, mas é uma das informações importantes, né, da história. Bem, aí que tá. Eu não quero nem também ler muita coisa daqui pra vocês, que eu queria que vocês tivessem uma experiência mais de vocês mesmos, sabe, pela leitura. Mas olha só, voltando lá ao ponto. A gente tem essa informação e aí depois para e começa o livro mesmo. E eu fiquei me perguntando, será que se a gente tivesse, tá, tudo bem, ter isso ali, mas eu acho que ficaria mais intrigante, instigante, interessante se a gente tivesse essa informação, mas não completa, sabe? Assim, tipo, a gente sabe que alguma coisa vai acontecer e fica suspenso no ar. Aí a gente vai pra história e a gente vai ver se aconteceu o tananã ou não aconteceu o tananã daquele ponto, daquele arco, daquela personagem, sabe? Então, não, daí a gente é informado mesmo sobre o que aconteceu com a personagem aqui no começo e depois a gente vai ler a história pra saber ali o porquê que isso acontece, como foi que isso aconteceu, né? Por que que estão exatamente algumas pessoas da família dela naquele lugar. Enfim, gente, era isso. Precisava contar pra vocês que essa parte aí do início eu fiquei pensando nessas possibilidades, mas vamos. Bem, depois que a gente tem esse momento inicial, a gente vai começar de fato a história e a gente vai começar a história primeiro pela perspectiva de uma das irmãs, que é a Marina. Então nós vamos conhecer a história pelo ponto de vista das duas irmãs, Marina e mais tarde da Ana. Marina é uma médica, ela trabalha no Médicos Sem Fronteiras e no momento ela está na Etiópia, né? E ela está, né, numa ação humanitária lá e a história começa por aí. A história começa de uma forma, eu até comentei isso no grupo, né? A história começa de um jeito assim que tira o nosso ar, sabe? Porque descreve situações, descreve inclusive, conta pra gente, na verdade, um ponto específico do que acontece em um momento em que ela e o companheiro dela, o namorado, o Matias, precisam agir em relação a uma moça que chega lá na residência onde eles estão morando e a moça chega grávida, numa situação assim muito difícil, uma situação assim, aquela coisa entre a vida e a morte. Gente, assim, sério, aquilo foi de partir o coração, foi assim algo que nossa, se eu falar um pouco mais aqui eu vou me emocionar, mas foi isso, fiquem com essa informação aí. Então assim, a gente acompanha um pouco das dificuldades que são, das adversidades, né, nas quais aquele povo vive, mesmo nas dificuldades da própria equipe em ter que tomar decisões muito, muito rápidas. E a vida ela ganha uma intensidade, uma profundidade bem diferente. Então assim, começar o livro, começar a história, né? A história em si, né? Porque aquele comecinho que eu comentei com vocês, vamos deixar aqui em stand-by. Mas começar por aí foi mesmo algo que me deixou assim dentro do livro inteiramente, assim, aquilo me sugou para dentro da história, que eu fiquei assim, eu precisava saber mais, eu precisava ter muito mais daquela vivência daquela irmã específica, né, da Marina. Mas eis que acontece uma situação. A Marina, ela morava, né, antes dela decidir ser médica e tal, ela morava numa cidade pequena na Espanha. Daí agora vamos voltar, né, pro cenário aí europeu, a Espanha. Ela morava numa cidade pequena na Espanha, uma ilha, Maiorca, e a vida dela não era lá
familiar não era tão tranquila, especialmente em relação à mãe dela, e ela trazia lembranças bem difíceis. Ela se sentia a ovelha negra da família, sabe? Vocês sabem, né? Então ela sempre achou que ela fosse mais desgarrada mesmo, e que ela tinha que seguir o caminho dela e tudo mais, que o formato como a mãe dela tinha pensado a vida para ela ou para outra irmã, ela não se sentia bem com aquilo e tal. E aí ela resolveu que ela ia partir e viver a vida dela. Aí então, vejam só como é a vida, né? A gente acompanha a situação da Marina lá, a vida dela difícil na África, e de repente, né, de repente mesmo, chega uma informação um pouco bombástica para ela. Bem, ela e a irmã, né, elas receberam uma informação de que elas tinham ganhado uma herança em um casarão, uma mansão, numa cidade lá pertinho da onde elas moravam e tal. Só que aí é que está, galera. Aí começa todo o segredo. Elas receberam uma herança de alguém que elas nem conheciam. Isso é estranho, não é? Isso é bem estranho. Só que elas receberam essa herança e a Marina tinha que voltar pra lá, pra Espanha, né? Pra cidade pequena lá, para que elas pudessem resolver os trâmites burocráticos disso, né, dessa herança, do que elas tinham ganhado e tal. E também despertou a curiosidade em Marina, né, como assim, alguém que nunca me viu, não sabe nem quem eu sou, nem minha irmã, nem nada, e de repente tá deixando uma herança para mim, né, e tal. Só que a Marina, ela vai muito mais movida pela curiosidade do que pelo interesse de retornar ao seio familiar, lá a família de base dela, né? Porque, vejam, os pais dela já não eram mais vivos. Só então só era viva, né? A irmã dela, a Ana, e a família que a Ana construiu, que é o marido e a filha, né? E, gente, a gente já vai percebendo que tem algo de muito estranho aí, sabe? Que esse relacionamento entre as irmãs não é uma coisa muito boa, há uns problemas aí familiares dos quais a gente vai descobrindo depois, né? Sobre os quais nós vamos descobrindo depois. Mas vejam só, ela se vê naquele dilema. Bom, preciso voltar para resolver essa situação. E ela então vai, né, pra cidade pequena lá e tudo, e ela não é de muita comunicação, sabe, gente? Isso me chamou muita atenção, meu Deus. Ela não mandava uma mensagem, e assim, a história toda se passa. Tem bastante aqui a questão da troca de e-mails entre eles e tudo, então assim, mais ou menos ali em meados de 2010, 2011, por aí. Então, ou seja, já havia formas de comunicação rápida, né? Internet, redes sociais, enfim, né? Aplicativos, né? Então, já havia. Mas a Marina não é muito adepta a esse tipo de comunicação, especialmente quando se trata na comunicação dela com a irmã dela, né? Então, assim, ela só mandou um e-mail pra irmã, né? Quando ela soube, quando a irmã falou da herança, mandou um e-mail dizendo que ela iria em tal dia e pronto, né? Aí, gente, a irmã dela ficou esperando por ela, e a gente daí, a partir desse momento, quando a Marina decide ir pra cidade pequena lá pra resolver essa herança, a partir desse momento a gente sai da parte do trabalho dela em si, do Médicos Sem Fronteiras, e vai viver olha, a gente não vai viver ainda não, gente, calma, isso aí não vai ficar pra nós. E a gente vai passar a maior parte do tempo acompanhando a narrativa agora na perspectiva da Ana, que é a outra irmã, e depois da própria Marina, mas dentro já daquele espaço, daquele cenário de cidade pequena, lá na Espanha, tá? Então vejam só, isso foi uma observação que eu pensei assim, nossa, mas eu acho que também pode ser que tenha sido a minha percepção, é que eu achei que foi tão interessante aquela vivência dela lá do Médicos Sem Fronteiras, que eu acho que eu queria ler só aquilo, então acho que foi uma percepção minha, assim, sabe? Eu queria ler outro livro, então, né? Mas, enfim, gente, o livro não me enganou. Ele vinha dizendo que ele ia fazer isso e fez. Cumpriu com o propósito, tá? Foi porque eu acabei me empolgando demais com aquela parte inicial lá do Médicos Sem Fronteiras. Mas vamos lá. Quando Marina
e decide voltar lá para a cidade pequena, aí a gente vai agora acompanhar a perspectiva da Ana, né? E a gente vai conhecer essa irmã, a Ana. Ela é a irmã mais velha, as duas têm ali mais ou menos perto dos 50 anos, 45 mais, assim, né? E elas trazem memórias, questões que vêm lá da infância delas, que ainda não estão bem resolvidas. Então acho que o livro acaba ganhando em profundidade nessa questão do relacionamento delas mesmo, entre elas, com a família, com alguns segredos que eu não vou contar, não se preocupem, mas eu acho que o livro ganha um pouco a gente quando ele acaba mergulhando nessas profundezas, assim, sabe? E alguns, assim, são bem delicados. Mas olha só, Ana vive numa cidade e que ela é tida como uma pessoa bem-sucedida, porque tem um marido empresário, uma filha que é adolescente, tem 14, 15 anos, estuda na melhor escola de lá. Eles moram numa mansão que inclusive era da família da Ana, tá? Da família das irmãs. E aquela fachada, sabe? Eu acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar, né? Aparentemente, na superfície, tá tudo muito lindo. O problema tá depois da superfície. Aí tem bastante problema. Aquele marido tem muito problema, muita coisa acontecendo ali. A gente vai percebendo que o relacionamento entre ela e o marido é muito complicado. A personagem ali, né, que foi construída para ser esse marido dela, gente, se era pra gente sentir ódio deste homem, esta personagem criada, parabéns, Cristina Campos, você realmente conseguiu fazer com que todo mundo sentisse um ódio desse homem que, olha, meu Deus do céu. Mas olha só, acho que essa era a função mesmo, né? Fazer a gente ficar olhando pensando, ai meu Deus, né? Mas a personagem não muda, né? Ele começa ruim e consegue terminar ruim, assim, não tem mudança, sabe? E era isso. A filha dela, a filha da Ana, uma filha adolescente, que tem, assim, muita dificuldade em se relacionar com as pessoas, inclusive com os próprios membros da família. A menina sabe da existência dessa tia, que é médica nos Médicos Sem Fronteiras, mas não tem nenhum contato. Sabe, inclusive, que a tia esteve durante o parto dela, foi quem fez o parto e tal, mas ela não tem contato e ela tem muita curiosidade para conhecer essa tia. Então vejam, esse retorno dessa tia está sendo já algo que está movimentando a história, né? E a própria Ana, a gente percebe o tanto que ela está ansiosa por isso. E ela tá ansiosa, ela tá sentindo medo, ela tá sentindo culpa, ela tá sentindo tanta coisa que aí a gente vai percebendo pelas atitudes dela, pela forma como ela prepara tudo para essa volta da irmã, né? O medo, inclusive, do encontro entre o marido dela e a irmã, e daí a gente já percebe que há algum atrito ali, e há mesmo, né? Eu só não vou contar o que é, né? Deixa pra vocês aí quando forem ler. Mas toda a história vai se desenrolando assim, nesses tons, assim, buscando sempre alguma coisa que tá ali desconfortável, que tá mexendo, que não tá se encaixando, sabe? Então, a todo momento a gente vai sentindo toda essa tensão. Uma coisa que me chamou a atenção também foi o fato de que nesta história, maternidade é um tema que permeia todas as linhas, todos os arcos de todas as personagens, assim, as personagens femininas. O quanto a maternidade é algo forte aqui, tanto para revelação, ou quanto as questões de escolha, as idealizações da maternidade, as dificuldades da maternidade. É tanto, gente, assim, eu acho que ficou muito forte para mim neste livro. Foi a questão da maternidade, muito mesmo, de variadas formas, assim, desde a maternidade por adoção, quanto a maternidade
por opção de ser mãe solo, ou aquela opção de construir uma família com marido e filho. Nossa, assim, isso ficou muito nítido pra mim. Então, eu acho que se tem um tema que ficou muito forte pra mim, além da relação entre as irmãs ali, mas é a maternidade. Isso aqui, tenho certeza que você vai encontrar bastante neste livro, tá? Bem, galera, quando a Marina e a Ana se encontram, a gente fica esperando por esse encontro, como vai ser esse encontro entre as irmãs e tudo, e a gente percebe o quanto é bonito esse encontro, o quanto as duas realmente se amam, e isso é muito bonito. Eu acho que a autora, quando trouxe essa perspectiva de trazer duas irmãs para essa união das irmãs, eu acho que ela foi muito feliz nessa escolha, porque realmente, assim, foi um encontro que foi muito sensível, foi emocionante. E depois, muita coisa vai acontecer. Eu não posso contar, né, pra vocês. Eu acho que daí não iria ser interessante aí pra vocês saberem antes. Deixa pra vocês lerem. E assim, o que a gente consegue perceber é que a todo momento a Ana não tá bem dentro da vida que ela escolheu pra ela. Vamos frisar bem essa palavra aí, escolheu. Porque na verdade, será que ela escolheu? Deixa aí pra vocês no ar. Enquanto Marina teve sim suas escolhas pela vida, ela sim escolheu, né? Escolheu sair, escolheu fazer isso, escolheu fazer aquilo. Mas ainda assim, ela se sente deslocada no mundo. Ela sente que a vida dela precisa de algumas respostas, né? E ela não consegue essas respostas inteiras, o que ela precisa, o que ela busca. Ela sente que algo não está totalmente resolvido. E agora vocês imaginem por que essa herança do nada aparecendo, vindo de alguém que elas nem conheciam, chamou tanto a atenção da protagonista, de uma delas, né? Da Marina, das duas, mas a Marina principalmente. A Marina precisava muito descobrir o que tinha a ver esta herança vir para elas. E olha que tem muita coisa a ver. Eu não posso contar, gente. Não posso, aí não dá, né? Mas vejam só. Por enquanto, é tudo que eu posso contar para vocês. O desfecho dessa história traz todos os pontos que a gente vai vendo ao longo da narrativa, logo no final. Todos os pontos realmente, assim, a gente vai vendo que tem sim os fechamentos, né? A gente não sai aqui do livro com aquele ponto de interrogação, mas e tal coisa, aconteceu, ficou solto e tal, não, isso não acontece. Este livro aqui consegue ser bem redondinho nesses pontos todos. Bem, eu sei que há um filme, né, deste livro, mas eu não assisti ainda, não sei se eu vou conseguir assistir, mas eu não vi, não vou poder falar pra vocês a respeito do filme em si. Mas, né, tem também o filme. Eu acho que alguém comentou que já tinha assistido que o filme e o livro eles andam em linhas um pouco diferentes. Então, se você quiser saber da história do livro, melhor você ler o livro mesmo, né? E se quiser assistir ao filme, tudo bem. Mas, né, que as linhas ali, em alguns pontos, elas, né, nem se encostam tanto. Bem, galera, tem outra coisa que eu queria falar pra vocês, que é a respeito as folhas desse livro são muito boas, porque são folhas grossinhas, sabe? A gente vai passando assim, a leitura vai fluindo, a gente nem vê. Gente, eu comentei que eu gostei muito do início, né? Fora aquela parte que a gente sabe de alguma informação antes, depois retorna pra ela, mas o início mesmo ali, que a gente tem a perspectiva de cada uma das irmãs, né? Bem, no começo, quando a gente tá lá vivendo a situação da Marina, no trabalho dela e tudo, aquilo pra mim foi tão forte, tão profundo. Depois eu fiquei com dificuldade de ter o mesmo ritmo. Vou ter que ser honesta aqui com vocês, né? Então eu senti, pra mim, durante minha leitura, eu senti que o ritmo ficou um pouquinho mais lento. E o fim da história, eu já tinha fechado alguns pontos do que eu tinha percebido aqui a colar, sabe? E eu já tinha fechado algumas coisas e sim, foi aquilo que aconteceu, né? Foi coerente, estava trazendo pra gente uma linha, foi tudo ok. Então foi um fim da história foi satisfatório, foi, né, ao que se propôs a fazer, fez.
Mas o meio eu senti ali que o desenvolvimento ficou um pouquinho morno pra mim, mas eu acredito que tenha sido porque, pra mim, o começo foi realmente bem arrebatador, assim, foi intenso, sabe? Assim, eu fiquei muito dentro daquela parte ali inicial. Então, talvez ali na comparação a outra parte deu uma. Eu acabei ficando, tá bom, mas foi. Eu não vou falar também muito o porquê disso, porque aí eu acho que eu vou acabar me comprometendo em contar coisas demais da história pra vocês. Bem, é um livro que traz na capa o bolo de limão, né? Este bolo de limão, gente, tem tudo a ver com a história, tem tudo a ver com a família delas. E é isso. Nossa, não posso falar. Vocês estão vendo que dificuldade está sendo pra mim hoje esse vídeo, porque se eu falar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos ali, falo demais. Mas, por ter bolo de limão, gente, a cada capítulo, vou mostrar um pra vocês aí. A cada capítulo a gente encontra, olha só, esse aqui, por exemplo, capítulo 2. A cada capítulo, a entrada deles tem uma receita. Eu acho que no capítulo 3 é que tem a receita do bolo de limão, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Acho que é no capítulo 3, sim. E aí, galera, é o seguinte. Eu até fiz um bolo de limão lá. Eu até postei aqui um vídeo curtinho desse, sabe? Mas eu usei minha receita própria, assim. Bolo de limão me traz algumas memórias também, assim como traz para as protagonistas da história. Pra mim também, eu também tenho uma boa relação com, tá aqui a receita, com um bolo de limão, mas aí também, aqui está a receita do bolo de limão. Eu também tenho uma boa relação com o bolo de limão por causa do bolo de limão da minha avó, assim como era das protagonistas aqui, pra mim também. E aí eu acabei fazendo o bolo de limão mais próximo da ideia do bolo de limão que eu já estava acostumada a comer, que a minha avó fazia. Então, trouxe aí pra mim uma memória afetiva de muita saudade, umas lembranças muito acolhedoras e muito gostosas também, né? Nos bolos de limão da minha avó, no caso. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês leiam este livro, conheçam esta história. Se gostarem, se não gostarem, depois me contem aí nos comentários. Era isso. Espero vocês para um próximo vídeo. E estou por aqui. No próximo a gente se vê. Tchau, tchau!